pessoa que tem medo de ser traída, fica o tempo todo vivendo isso, muitas vezes ela tem dentro dela essa capacidade ainda também de errar, de fazer. Então, as nossas atitudes falam muito sobre nós. Não quer dizer que toda pessoa que tem medo de ser traída tenha vontade de trair. Ela pode ter passado por situações difíceis. Mas o que eu quero dizer é que muitas situações que acontecem fora e se repetem, segundo Jung, quer dizer que existe alguma coisa dentro de nós que nós precisamos tratar. Por isso que a vida é uma escola. Tudo que nos acontece tem uma intenção maior. E Kardec, naquela famosa inscrição em sua lápide, em Paris, diz assim: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Então, o nosso elemento fundamental é a progressão espiritual. E dentro da progressão espiritual está a progressão moral. Então, elas estão intimamente ligadas. E não adianta nós progredirmos na teoria. Por isso que nós precisamos vir nas encarnações. Por isso que Kardec pergunta e os espíritos respondem que a evolução acontece quando nós quando a gente chega na carne, quando a gente passa pelas experiências na Terra. Porque senão nós só teorizamos. Então, eu passei por um processo que, para mim, houve um progresso espiritual muito grande. Eu tinha uma grande dificuldade em lidar com a morte. Então, isso, para mim, anos atrás, era muito difícil. Quando meu pai ficou doente, durante 20 meses ele ficou acamado no home care, sem movimentos, sem poder falar. Ele teve um AVC de tronco cerebral. Desliga a cabeça do corpo. Então ele estava completamente consciente, mas sem poder falar, sem poder escrever, não mexia nada. Eu mexia o pescoço um pouco, o corpo não mexia nada. E aí eu tive uma lição importantíssima de desprendimento, de desapego. Então, chegou um momento em que era mais importante a felicidade do meu pai, não mantê-lo fisicamente comigo, com a família. Então, durante 20 meses, diariamente, eu fazia esse trabalho de desapego. Olha como são as coisas. Então, eu tive que vivenciar uma história dessa, para depois de 20 meses, hoje, não quer dizer que eu lide de uma forma totalmente tranquila, mas eu tenho uma outra visão hoje. Hoje, o desespero mais não me visita, a revolta de forma nenhuma. Então, é um processo natural. Vai chegar a hora que cada uma das pessoas que a gente ama vai partir desse mundo. E a certeza da vida após a morte, por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, porque nos dá a certeza. E é interessante que minha esposa, quando meu pai estava na UTI, ela é médium também, ela teve uma evidência e falou: Felipe, ore pelo seu pai, porque ele disse que ele não quer ficar, porque se ele ficar, ele vai dar muito trabalho para toda a família. E de fato ele fica, porque a espiritualidade comprovou para ele que seria benéfico, apesar da dor, porque nós às vezes evoluímos muito mais na dor. O progresso acontece quando nós saímos da zona de conforto e a dor nos leva a nos movimentar. Então, eu ouvia no centro toda semana palestras, estudos sobre como lidar com a morte, entendimento de que a vida, mas só vivenciando com meu pai eu consegui vencer boa parte dessas deficiências do coração. Então, trabalhei profundamente esse desafio. Então, tudo o que nós passamos, se nós não tivermos na religião o embasamento e a compreensão para nós atuarmos no nosso progresso espiritual, a gente não evolui. Por isso que tem pessoas que só ficam na superficialidade. Então acham que a religião é darmos o dízimo,
fazermos a nossa oração, fazermos a nossa vigilância, isso é importante, a oração é importante, auxiliar o próximo é importante, mas se eu não olhar para dentro de mim e me melhorar, de nada vale a religião.